Mais uma tarde estamos aqui, sábado, na Ponte de Ferro. Olha o profeta, viu? O profeta é desistente. Estamos aqui, mais uma vez, com a mesma missão de trazer as boas novas. Um evangelho purificador. Um evangelho que transforma. Um evangelho que liberta. O evangelho que vem para moldar o homem em Cristo. Esse é o verdadeiro propósito da igreja na terra, de pregar o evangelho a esse mundo perdido, a esse mundo de coração endurecido, obstinado para o mal, para a idolatria, para a feitiçaria. Esse mundo iludido pelas coisas deste mundo. Esse mundo que está com o coração alienado, apostado. A apostasia entrou no coração do homem. O homem não quis mais saber mais de Deus. O homem ele passou a amar as coisas deste mundo. Na vida da sociedade, do homem, da família, só tem mais espaço. As fantasias deste mundo. Jesus disse que quem ama este mundo, o amor de Deus não está nele. Quem ama este mundo vai ter a sua justa retribuição. Infelizmente o homem, ele todavia permanece dentro desse casamento. Mesmo sabendo que as consequências é a morte. Mesmo sabendo que para onde ele vai é um lugar que nem o diabo e seus anjos decaídos querem ir. Porque é um lugar onde você vai ter sede e fome, não vai existir água e nem alimento. É um lugar que não vai existir dia nem tarde, feriado, domingo. É um lugar onde você não poderá fazer um piquenique, uma festa, comemorar um réveillon, uma ceia natalícia. É um lugar onde você não terá descanso. É um lugar onde terá só uma porta de entrada, mas não terá outra de saída. Isso após ao julgamento do grande tribunal branco. Meu amigo, o propósito de Deus por meio de Yeshua é que você reconheça que é um pecador. É que você possa se moldar, é que você possa repudiar o mundo com a sua concupiscência. Esse mundo não tem nada para nos oferecer. A Bíblia diz que a recompensa de quem ama esse mundo é a morte eterna. Porque quem ama esse mundo, ele não goza de paz e nem tampouco tem comunhão com Deus. E nem pode ter. Porque a Bíblia diz que comunhão tem as trevas com a luz. Cada dia que os dias vai se passando, os anos, cada vez mais os homens vão se tornando alienados de Deus. Escravo cada vez mais desse mundo, desse pecado, dessa ilusão, desse mundo passageiro, desse mundo que os seus dias também estão contados, como está escrito lá em Pedro. Quando Pedro chega a narrar a situação escatológica desse mundo que foi criado por Deus, é um horror, meu amigo. Não tem como você escapar. Se alguém pensar que vai fazer uma morada lá em Marte, em Plutão, talvez em Plutão não, porque é muito distante do Sol, é muito frio. Em Marte e em outros planetas, o alvo é Marte. Para sair desse caos, para sair dessa situação que nós estamos aqui vivendo nesse mundo, é um caos, uma verdadeira desordem, onde vem acontecendo desastres naturais, como terremoto, tsunami, inundações, ciclone, tornado.
Se chove um dia, equivalente a 3 meses, a 2. Aí tá aí a situação da Bahia aí. Tá aí a situação aí, que já foi predito no capítulo 24 de São Mateus por Cristo. Quando pediram para que João perguntasse a ele qual seria o sinal da sua vinda. Aí ele aponta agora a guerra, a fome, o muro de guerra, terremoto, pai matando o filho matando o pai, a mulher matando o marido, a mulher perdendo os valores, a mulher deixando de ser aquela que um dia foi criada lá no Éden para ser uma companheira do homem, envareda pelo caminho das drogas, pelo caminho do crime. Ela perde, sacode o seu valor fora, os homens também passam. A desrespeitá-la, a não honrá-la, a não valorizá-la. Tudo isso por quê? Por conta da rejeição, por conta do pecado do homem. O pecado do homem, meu irmão, a transgressão do homem. Foi o fator que nos levou a tudo que vem acontecendo no mundo. A perca da comunhão, a perca da inocência, a perca da pureza, a perca do homem todavia permanecer na orientação, na vontade, dentro da vontade de Deus. Quando o homem perde, o homem agora não quer mais saber de Deus. O homem herda agora uma segunda natureza pela sua escolha, que ele já havia sido avisado por Deus que ele não fizesse aquilo. E quando ele faz, quando ele peca, Deus lança sobre ele uma maldição de morte. Deus lança sobre a terra uma condenação. E nós estamos vendo aí terremoto, tsunami. Tudo isso, meu irmão, por conta de um homem que ele desejou ser igual a Deus, ele queria ser Deus. Isso não entraria numa mente sã, ele se tornou um cara insano. Como é que uma criatura ele poderia ser igual a Deus se ele foi criado? Deus, ele, para existir, nele não houve princípio de dias não, início. Ele é eterno, nem teve início, nem terá fim. O homem teve início. Qual foi o início do homem? Deus criou o homem do pó, do barro, soprou na sua narina. Então, o cara se tornou insano. Queria ser igual a Deus, que era esse o objetivo e a vontade de Lúcifer, da estrela da manhã. Ele querubim ungido, constituído por Deus, para estar diante dele, para ser um guardião. Não vou entrar em detalhe do elemento não, porque ele perdeu porque ele quis. Era uma obra mais perfeita que Deus havia criado. Ele se destacava. Aí ele deixou que o orgulho agora invadisse o coração dele. E na loucura dele ele pensava que ele poderia ser igual a Deus, ou mais do que Deus, porque a partir do momento que ele pensa que podia fazer um trono acima do de Deus, ele queria manipular a Deus, ele queria ser o único, meu irmão. Acima, ele queria ser o único. Não é que não deu certo, não. É porque não haveria possibilidade para isso. E a Bíblia diz que Deus não dá sua glória a homem algum, muito mais aos anjos. Infelizmente, essa vontade, esse desejo era do diabo e agora passou para o homem. O homem agora teve o mesmo desejo, o mesmo pensamento, a mesma ideologia. Fracassou, como Satanás também fracassou. Só que existe uma indiferença aí, uma diferença que lá Deus deu oportunidade a ele, Deus viu que nele não havia lugar de arrependimento. Ele não se arrependeu. Mesmo sabendo qual seriam as consequências que ele haveria de assumir. Ele foi expulso. Conquistou por meio do engano a Eva. Adão voluntariamente pecou. Aí o que acontece? O homem agora perde a sua natureza, né, irmão? De inocência e pureza, não quer mais ser
ouvir mais a Deus, orientado por Deus. Aquela como o povo de Israel, que rejeitaram a regência de Deus por meio de Samuel. O povo agora estava voltado agora para um rei, o povo queria copiar outras nações. E quando isso acontece, meu irmão, as consequências são destrutivas. Samuel ficou triste. Aí Deus agora mantém aquele diálogo com Samuel. Diz: Samuel, por que ele está triste? O povo não te rejeitaram não, Samuel. Rejeitaram a mim. Dá um rei a ele não quer um rei, dá um rei. A consequência é ele. Quem rejeita a Deus tem a sua justa retribuição. As consequências são eminentes. E são destrutivas. Acaba, destrói. Olha aí, o mundo, a nossa sociedade hoje, como vivem, como viviam a partir do momento após o pecado de Adão. A primeira coisa que Adão vê no meio do rol da sua família foi o filho dele. Ele não viu, presenciou, mas ele viu o filho dele morto. Pelo próprio filho dele, por Caim, matou seu irmão, matou seu filho. Consequência. Se ele não tem comido, se ele não tem prevaricado, se ele não tem desobedecido, jamais ele ia presenciar aquela ação ali de ver o filho dele morto, sem vida. Só ele sabe a dor que ele sentiu, mas já era a consequência da sua escolha. Toda escolha tem a sua consequência. Se você escolhe a vida, ela terá não uma consequência, mas ela terá resultados positivos. Que resultado seria esse, irmão? Um novo céu, uma nova terra, um novo corpo, não sujeito à morte, à doença, que não passaria mais pela morte, que não seria mais atingido pelo câncer, o problema de glaucoma, o problema nos órgãos, no sangue, em qualquer órgão do ser humano. O homem não veria mais, não passaria a ver mais seu filho, sua filha, sua mulher, seu esposo, seu avô, sua avó, seu neto, seu bisneto, dentro de um caixão ou sendo enterrado. Ele não teria mais esse desprazer de ouvir o médico dizer para ele: para você não tem mais solução não. Seu dinheiro, o tempo de vida de você é curto. A doença é maligna. E nós, como profissionais da saúde, não podemos fazer mais nada. Os homens perdem as pernas, os homens ficam cegos, matam uns os outros. O cara é ganancioso, é ateísta, é materialista, o cara mata o pai, o cara mata a mãe, o cara se casa com a mãe, o cara mata o pai, o cara mata a madrasta. Agora há pouco mesmo o cara matou o pai, matou a madrasta, matou as duas irmãs e se matou. Isso aí vem acontecendo, meu amigo. Isso não é casos isolados não, isso é todos os dias. Cumprimento o que está escrito lá em São Mateus, no capítulo 24. Quando João pergunta a Jesus, ele diz esses sinais. Então, meu amigo, então esse habitat aqui, que antes era um caos, estava em desordem, Deus coloca ele em ordem, dá a vida a ele, cria a fauna, cria a flora do nada, e dá agora ao homem, um presente ao homem, para o homem agora cuidar dele. Coloca ele no jardim do Éden. Está no inferno. Olha, tá vendo? O cidadão passou isso, agora ele está no inferno. O cidadão falou a verdade. Aí, as consequências aí. Aquele oásis, onde ele se relacionava bem com Deus, onde ele se relacionava bem com os animais. Principalmente aquelas feras, os leões, leoa, tigre, o leopardo, as hienas, os crocodilos, né, jacaré, as najas, as serpentes peçoentas.
Não fazia mal a ele não, escorpião. E não havia necessidade dele matar nenhum animal para poder se alimentar não. Olha direitinho ali. Quando você pegar a Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, você vai ver direitinho qual foi o alimento que Deus deixou para o homem se alimentar. Mas quando o homem peca, agora a natureza não é mais aquela não, inocente, cheia de pureza, cheia de harmonia. Harmonia porque ele não conhecia o mal, harmonia porque ele era puro, não era malicioso, não era maligno, não era perverso, não era depravado, não era imoral. Ele gozava aquela comunhão com Deus porque ele não era imoral, ele não era assassino, ele não comia carne humana, ele não bebia sangue, ele não fazia pacto com o diabo para poder crescer na vida não. Com todo respeito a quem faz, que eu não sei quem é, não quero nem saber, mas eu estou dizendo porque existe. Acabe com isso, meu amigo, que o diabo não tem nada para lhe dar não. Na verdade, o diabo não teve nem a participação na criação divina. Ele não nem perto ele estava, ele não participou. Primeiro porque segundo a Bíblia ele foi constituído para que está diante de Deus ali, diante do trono de Deus. Então ele não saiu de lá, Deus deixou o trono, ele ficou lá. Ele não era o guardião, ficou lá. Também ninguém se sabe se nessa trajetória aí ele já havia pecado. Eu sei que ele não criou, não teve participação de nada, não criou nada. Não deu ordem, não deu orientação, não informou, não participou em nada. Deus, ele usou a palavra, haja. E essa palavra foi Yeshua, Jesus. Por isso que Jesus disse, eu sou a palavra. Deus usou a palavra e criou todas as coisas, como diz Paulo. Sem ele, tudo que foi criado, sem ele não existiria. Abreviando. Então tudo que nós temos hoje, quem criou foi Jesus, Yeshua. E além dele criar todas as coisas na sua onisciência, ele sabia que o homem ia pecar e ele já havia com antemão, já projetado pelo pai dele, como um cordeiro pascual para morrer por aquele mesmo casal ali, que ele havia criado e colocado no jardim do Éden, que gozava de benefício de comunhão com ele. Ele já sabia que o homem ia pecar, por isso que ele já havia projetado Yeshua. Porque o nosso Deus não é um Deus que se evolui, não. Não é um produto evolutivo, não. Não aprende com os erros do ser humano, não. Nem com os acertos, não. O diabo trabalha, meu amigo. Sabe de onde que o diabo ele veio? Diante do trono de Deus. O diabo conhece coisas, sabe de coisas que nós não sabemos. O diabo conhece Deus e nós não conhecemos. Então, meu amigo, ele não é um indivíduo, não é um inimigo qualquer não, comum não. Não vai pensar que ele é um Einstein da vida não. Galileu não. Ele é muito mais do que eles. A inteligência dele, mesmo decaída, é muito mais. Astuto, perigoso. O maior sábio que a Bíblia registra na sua época foi Salomão. E Salomão não chega nem perto dele. Então estou querendo lhe dizer o seguinte, que ele é perigoso, destrutivo. É 12 horas trabalhando para acabar você, 12 horas trabalhando para fazer com que você permaneça escravo deste mundo, iludido, cego. Você não vai ver outra coisa não, a não ser esse mundo. Você não vai focar em outra coisa não. Ou você sendo milionário ou não, ou pobre, você vai focar nas coisas deste mundo. Se a Bíblia diz que os perdidos são como a areia do mar, veja a onisciência de Deus. Aí já prova que Deus não é um produto evolutivo. Veja que a maioria do povo é tudo pobre. Mas vai tudo para o inferno, por escolha. Então não é questão porque você seja rico, milionário. A questão está no crer do homem. Muito embora que muitas vezes o dinheiro, a posição, contribui
cara fica mais orgulhoso. Apesar que tem muito artista aí que não vai divulgar ninguém, mas ele ajuda pobre. Tem muitos jogadores de nome aí que ajudam. Ele não quer que o nome dele seja revelado, e outros introduz porque ele faz isso. Aí é uma questão dele lá, não me interessa. Eu quero dizer uma coisa. Esse mundo é mau. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se você parar para refletir, é óbvio que o diabo não vai deixar, porque vai encontrar lugar em você de não ter esse interesse. Mas você está vendo, você que tem um nome no pé da fama, você que é bilionário, trilionário, você está vendo as coisas acontecendo, justamente porque está escrito nas Escrituras. Isso aí Jesus já preveu, isso aí são fatores que ele falou escatológico. Mas que já vem acontecendo aos poucos. Né? Porque os 7 selos, as 7 pragas, as 7 taças não vai acontecer tudo aos poucos. Veja que na expressão do escritor, do narrador, ele se expressa dessa forma: a primeira, a segunda, a terceira. Não vai derramar as 7 tudo de uma vez só, não. Mas Deus não tem prazer de ver o homem quando chegar esse dia nesse horror, não, nesse sofrimento, não. E o pior do que essas 7 taças, 7 selos, 7 pragas, é o lago de fogo. É muito pior do que a grande tribulação. Aí a Bíblia diz que se não fosse o amor pelos escolhidos, pelos santos, nenhuma carne se salvaria. O que você vê hoje em Bruno, purificação, o que você vê hoje que está acontecendo não se compara no que vem na grande tribulação, não. Que a Bíblia diz que nunca chegou. Olha, entrou na imaginação do homem, não. É coisa terrível. Chega o tempo em que Abaddon vai abrir a porta do inferno, vai sair gafanhoto. Vai passar 5 meses atormentando o homem. Os homens procurarão a morte, mas não acharão. Imagine, 5 meses. E a sua aparência tem como de leão, como de homem, como de rosto. É terrível. Cairá uma estrela abissínita, tem esse nome, que as águas vão ficar sem poder. Vamos poder beber, ingerir, porque ela vai se tornar mortal. Infelizmente, muitas e muitas coisas vão acontecer. O tempo não dá, eu não estou fazendo estudo aqui, pregando a palavra de Deus, uma ligeira introdução. Vai chegar um dia que esse sol que está quente hoje vai ficar 7 vezes mais quente. Vai chegar dia em que os homens vão se tornar um zumbi. Vai chegar um dia em que os homens vão ser chagados com chaga maligna, e esse sol 7 vezes mais quente. Imagine o cara chagado, como Jó. Chaga maligna e o sol 7 vezes mais aquecido. Hoje aqui é tormento, que sofrimento. Aí o cara vai dizer assim: então Deus é ruim, é perverso, é sádico? Não. É a sua justiça. Ele não deu o filho dele em vão, não. Essa questão desse sofrimento aí não é o que Deus quer punir o homem, não. Seja o prazer dele, não. É a escolha do homem, a perversidade do homem, a justiça de Deus em retribuição, em retaliação, a maldade, a prevaricação, a imoralidade, a depravação. O cara hoje, meu irmão, foca no sexo anal, sexo oral, o cara foca hoje na violência, em matar o pai, matar a mãe, o cara tem prazer em injustiçar, o cara tem prazer, meu irmão, em mentir, em caluniar, perseguir pai de família, matar pai de família. O cara tem prazer de matar o seu semelhante, meu irmão. O cara tem prazer de matar a sua mulher. Faz me lembrar que quando Adão estava sem uma mulher, triste. Aí Deus agora, chegou o dia certo, o momento certo de Deus dar uma companheira a ele. E quando Deus dá, ele faz, ele tem aquele sono profundo, tirou dos olhos, meu mundo, cirurgião que não precisou de anestesia.
Deu o homem, tirou da costela ele fez uma companheira, e quando Adão se acorda, via aquela mulher do lado dele, Adão teve a maior alegria porque viu uma esposa. Adão teve a maior alegria porque viu uma companheira. Olha, estava triste. Na minha analogia, o cara só faltou pular. Ele procurava a terra nos pés e não encontrava. Que surpresa, que alegria para ele. Se ele pudesse, ele beijava os pés de Deus. Mas quando Adão olha para a esposa dele, ele olha para ele, coloca o nome dela, essa é Eva. E quando Adão olha para ela assim, aí diz assim, ela agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E agora? É parte de mim, meu irmão, foi tirada de mim. Ela foi tirada de mim, faz parte de mim. Não tem como eu aborrecer, odiar, maltratar, judiar, matar a esposa, furar de faca, de bala. Eu estou fazendo comigo mesmo. Se eu mato minha esposa, eu estou matando a mim mesmo. Se eu pego minha esposa, dou nela, dou uma surra nela, escravizo ela, quero tirar os direitos dela. Que a mulher, você submir o seu marido, ela tem os direitos dela. É óbvio, para um cristão, ela não vai andar de todo jeito, mas ela tem os direitos dela. É uma companheira, a Bíblia diz que é uma disjuntora, meu irmão, não é uma escrava não, não é uma prostituta não. Portanto, ame sua esposa. É por isso que Deus odeia o divórcio. Deus nunca abriu espaço para o divórcio. Quem deu o divórcio foi Moisés, por conta da dureza do coração do homem. Divórcio. Na lei, quando a mulher adulterava, não precisava de divórcio não. Era levado perante aos sumos sacerdotes. Então se tinha prova, se o fato era real, era verdadeiro, ele e ela seria apedrejado. Divórcio aí, quando Moisés deu, foi por causa de qualquer motivo. Por isso que muitas vezes eu abro o meu linguajar popular, para o povo entender, não quero entrar em detalhe não. Todo respeito ao governo, a todos eles. Aí hoje, camarada, muito mal não escreve, o cara já está no segundo ano, no terceiro ano. Um cara assim, um cara desse aí. Mas que é a verdade, meu irmão. Aí eu tenho que abrir o meu vocábulo. Agora o meu vocábulo aqui não é ofensivo não, não é imoral não. Pelo que eu ouço, pelo que eu vejo, nas ruas, nos ônibus, na frente da minha, todo que é canto, não é só namoro, nem todo que é canto. O meu é científico, anal e oral, espermo, sêmen, tudo é científico. Portanto, estou querendo dizer, aí Adão disse assim, voltando atrás, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ame sua esposa, meu irmão. Ame sua esposa. Ame sua família, ame seus filhos. Preserve sua família. Deus odeia o divórcio. O único meio de Deus, Ele permitiu o divórcio. É o adultério. Aí perguntaram, mestre, é o único motivo na lei que Deus nos dá esse direito de nós divorciarmos das nossas esposas? Ele disse, o adultério. Pronto. Quando ele disse isso, ele colocou um ponto e acabou-se. Que o casamento se dissolve. Você vai ler lá em Jeremias, no capítulo 3, versículo 1, Deus dizendo assim, olha, o homem que deixar a sua mulher e ela coabitar com um, com dois, não volta para ela mais não. Isso é imoral, é feio. Você não tem direito de voltar para ela mais não, para que você não venha acabar com a dignidade, com a pureza, com o país. Coisa feia, meu mulher botar uma, me permite a expressão, agarrar a mulher. Faz sexo anal, faz sexo anal, faz desgraçado, tudo, daqui a pouco casar com ela abraçada, dizendo que ele perdoou. Eu admiro muito, sabe? O cara que é assim, mas a Bíblia... Aí é o profeta, rapaz! Aí é o Eitabu! Ô, glória, ele aí, ó. Ele... Aí é meu amigo, rapaz. O cara aí é rochedo. Tem que entregar a mensagem, irmão. Tá vendo, meu amigo? Então, o divórcio, dentro dessa condição do adultério, você está livre dela. Fora disso, ela pode emagrecer, ela pode ficar gorda, pode ficar feia. Você não tem o direito de deixar ela, não. A lei dos homens tem mais de nada divina, não. Ame sua esposa, eu quero dizer o moral, ame sua família. Entendeu, meu amigo?
Hoje o divórcio, a família está se acabando. Querem até mudar, acabar com a família tradicional. Meu irmão, isso é ridículo. Isso é uma ação do inferno, uma ação do anticristo. Um homem sã. Acredito que o cara que quer criar uma lei dessa, eu acredito que ele nunca deu um ânus não, nunca botou um pênis na boca não. Eu acho que ele não sabe o sabor de um pênis na boca, de um sêmen, quando ecoa do pênis não. Ele não sabe quando um pênis entra no ânus dele vai doer, mas eu nunca senti isso não, não acredito que sim. Porque biblicamente vai dizer que os alimentos foi para o ventre e o ventre foi para os alimentos. Mas Deus aniquilará tanto um como o outro. Ele está dizendo que o órgão, o ânus, ele foi criado para sair os dejetos. Então, saindo de dentro para fora, não tem problema não. Não vai delatar, não vai fazer nada não. Mas de fora para dentro, meu irmão, é óbvio que você vai ser perdedor, porque não é natural. Não está dentro da ordem natural não. A não ser um supositório, mas um pênis, meu irmão. Que é isso? Acabe com isso. Você é vergonhoso. Você está envergonhando aquele que lhe criou, você está envergonhando a Deus, você está envergonhando a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos, as suas irmãs, envergonhando a sua esposa. É tanto bigodudo aí, casal aí, lambendo a língua um do outro. Que vergonha, meu irmão. Jesus lhe ama, ele ama. Agora vamos separar as coisas. Ele tem um sentimento de desprezo, de ódio em tais ações. Agora que Deus criou o homem com maior alegria, com maior prazer, ainda deu uma companhia dentro do pedacinho, meu filho, tá aí, ó. Uma vagina para você sentir prazer, uma vagina para você reproduzir. É toda sua. Não divida ela com homem nenhum, não. Não faça suruba com essa vagina que é sua, com seus amigos, com os amigos com as suas esposas, não. Deixa de ter vergonha, rapaz. Aprenda a ser um verdadeiro homem de Deus, de caráter. Não deixe ninguém fazer uma suruba com a sua companheira, não. Quem faz? É cara mesmo que tem o maior prazer que está acontecendo na sociedade. Quando tem relação com a mulher, deixa a mulher botar o dedão todo no ânus dele, alegando como autodefesa de que ela só pode chegar ao orgasmo se ela botar o dedão todo no ânus dele. Aí eu quero ver dizer isso pra mim, não vou dizer aonde, eu chamei a atenção, você fazer. Eu fazer o quê, irmão? Se ela quer, ficou olhando pra ele assim. Outro encontrei no lugar aqui dizendo que Paulo disse que ele não tinha, que ele tinha poder sobre o corpo da mulher e a mulher não pode reclamar em nada. Aí eu perguntei, meu querido, o que é que o senhor quer dizer para mim com isso? Ele disse, porque eu posso ter relação anal com ela. Eu tenho poder sobre o corpo dela. Muito bem, Paulo disse. Como Paulo diz também que o homem não tem domínio sobre o seu corpo, mas a mulher tem. E agora? Ela pode pegar um pênisinho de silicone, botar um pouquinho de manteiga, de óleo, seja, botar no seu pênis, não pode. Ou pegar aquele negócio que ela pinta os lábios, um batomzinho, e botar bem nas bordas do seu ano. Não pode não. Ou pintar os seus lábios de ano, eu botar um biquíni, botar um pintar, vai ficar dançando na frente dela, ela não tem poder. Aí ele berrou, gritou, e eu sou frango. Aí eu perguntei pra ele, e a sua mulher é uma puta, é? Ele não quis mais conversa comigo. Ô, mas uma terra de filme daqui. Depois do ferro, né? Olha que dia de sábado, aqui as pessoas aqui. Antigamente eu ficava aqui até 5 horas, eu e Alexandre, pregando essa palavra, mas hoje, faz meses, né? Faz anos, meses. E a queda de pessoas que tinham visto por aqui, caiu um monte de gente sábado. Quando dá uma hora e meia, não tem quase mais ninguém na rua, né? Tem os carros, motos, é muito pouco. Caiu muito. Então eu vou dar uma ligeira introdução, eu já sou conhecido aqui. Mas é a minha obrigação, eu vim para aqui para desacatar, desafiar, entrar na vida particular de ninguém. Fui chamado para falar a verdade. Jesus me ressuscitou no hospital quando me mataram para me calar minha boca. Mas ele me ressuscitou. Olha quem vivo. O médico chegou para mim e disse, Hernando, você é um milagre na mão de Deus. Você está aqui vivo, não foi por causa da medicina, porque Deus está dentro de você. E eu, nessa tarde,
uma palavra que pode transformar a sua vida, uma palavra que pode dar a você uma comunhão, uma estreita comunhão com Deus e levar você a seu direito e o poder de ser chamado filho de Deus. Para muitos essa palavra, ela não é verdadeira, ela foi criada pelo homem. Mas eu quero te dizer que essa palavra me transformou, essa palavra foi me buscar. Eu me lembro quando eu era solteiro, meus 14, 15 anos, eu estava jogando até o Queibolzó na frente da igreja. E de repente o cara colocou o hino de Feliciano Amaral. Eu dançava, eu gostava de dançar. Eu era oxiboy de Caixa Econômica aqui, na época. Mas eu não era cristão. Tinha minha amizade de pessoas das elites. Mas todavia fui pobre como hoje, ainda sou pobre, moro em alto, como todavia ainda hoje moro. Eu conheci pessoas da alta sociedade. Eu não era crente não. Eu dançava, eu brincava, eu assistia filme. Eu vou contar a minha história de demônios, que quando eu não era crente eu via, e eu não tinha esse conhecimento que se tratava. Você vai ignorar, você não vai acreditar. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua perdoando, Ele continua transformando, Ele continua chamando, Ele continua querendo morar no teu coração. Ele quer tirar esse desprazer da sua vida, Ele quer tirar esse pensamento de suicídio, Ele quer tirar esse pensamento de você enveredar pelo lado da violência, pelo lado do crime. Ele quer morar na sua vida, Ele quer tirar esse desprazer, essa tristeza, e quer dar a você alegria, quer mudar a tua vida. Ele quer fechar a cova para tu. É isso que ele faz. Morreu na cruz. Tomou uma forma humana para nos libertar, para nos tirar dessa situação em que Satanás quer sacudir o homem lá do lago do fogo. Vá pra casa direitinho. Diga, Jesus é bom, diga. Daniel, Daniel, Cova do Leão, Deus é bom. Tamo vivo. Jesus é assim mesmo. É ignorado, é desprezado. Ninguém quer saber dele. Uma mitologia. Era muito uma mitologia, sabe por quê? Era muito uma mitologia. É porque o coração dela está para esse mundo. É porque ele ganha e ela adora o quê? A imoralidade, a depravação. Ele adora a violência, o pornô. Aí por quê? Esse é o resultado de ele ignorar a palavra de Deus, é o resultado de ele não parar e não escutar a palavra de Deus. Ele está voltado para as coisas desse mundo. O coração dele é um incircunciso. O coração dele é alienado de Deus. Ele não quer saber de Deus. Ele sabe que é existência. Ele sabe e conhece que existe um Deus. Mas ele tem maior prazer desse mundo. Na depravação, na imoralidade, no sexo anal, no sexo oral, na violência, na mentira, no roubo, no engano. Ele tem prazer de maltratar a família. Ele tem prazer de matar a esposa. Ele tem prazer de destruir a fauna e a flora. Vivemos hoje numa sociedade promíscua, onde os valores são revertidos. O que é certo é errado, o que é errado é certo. Eu só quero te dizer uma coisa: tudo que nós fizemos aqui na terra, toda a nossa rejeição, toda a nossa impureza, toda a nossa infidelidade, toda a nossa prevaricação, todo o nosso conceito em amar este mundo pecaminoso, você irá ter uma justa retribuição. E Deus vendo isso na imaginação e no coração do ser humano, antes do homem pecar, Ele disse: eu vou preparar um cordeiro pascal, eu vou preparar alguém que venha morrer capaz, na altura, autossuficiente, para absolver o homem da condenação eterna, que ele iria lançar lá em Adão no jardim do Éden. E ele sabia que dentro dessa condenação o homem não poderia
subsair, porque o homem não teria mais condição de cumprir a lei. O homem não cumpria a lei, o homem não tinha condição. O homem no pecado, ele era e continua sendo um prevaricador. Mas antes do homem pecar, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, já estava processado, já estava na mente, já estava ele lá, sentado à destra de Deus, na presciência de Deus. Isso é que é o amor ágape de Deus para com a humanidade, o que foi que Jesus fez para merecer e morrer no meio de dois ladrões, dois assassinos, o que foi que Jesus fez para ficar ali pregado numa cruz sem pecado. Aquele que criou a nós, aquele que criou todas as coisas, estava como malfeitor para nos perdoar, para nos reconciliar, porque ele é o mediador entre Deus e o homem. Felizmente, irmão, Deus olha com um olhar cheio de ternura, de amor. Deus olha com um olhar cheio de misericórdia para a humanidade. Isso antes de o homem pecar. Isso aqui é amor, é um amor ágape. Um amor que ele olha para nós e vê o nosso presente, passado e futuro. E ver que o homem não queria nada com ele, ver que o homem rejeitaria o filho dele. Por isso que Jesus disse que veio a luz veio para esse mundo, mas o mundo não o reconheceram. Sabe por que Jesus disse que o mundo não reconheceram? Porque o homem, o mundo, está com o coração voltado para as coisas desse mundo. E que coisas são essas que a Bíblia diz, irmão? É o adultério, é o assassinato, é o roubo. Quem gosta de vestir um cuecão de couro, quem gosta de beijar a língua do outro bigodudo e lamber a briga um do outro. Mas, irmão, o que eu estou dizendo aí no carnaval aí? O cara querendo acabar com a família tradicional. O cara está dizendo assim, você não se case com outra mulher não. Se case com homem. Você não tem uma vagina, é uma palavra científica. Não, você tem um pênis do seu lado. O cara está dizendo isso, meu irmão. Querendo acabar com a nossa sociedade. Querendo acabar com a nossa família. Querendo acabar com o nosso país. Querendo acabar com os nossos valores. Já basta a quantidade de cuecão de couro, de pitbull que temos aqui em Pernambuco e no Brasil. Sem falar também no mundo inteiro. O cara ainda vem com essa ideologia. Quer acabar com a família tradicional. Temos pessoas que ainda não entendem o que é uma família tradicional, infelizmente. Foram para a escola, completaram o segundo ano, o terceiro, mas não sabem o que é uma família tradicional. Para pessoas que pensam que é uma família tradicional, é simplesmente você ter filho de filha, não. Acabar com a família tradicional está querendo dizer, você não deve se casar com uma mulher, não. Você deve procurar um outro homem e se casar com ele, se tornar um pitbull, um cuecão de couro. O cara quer acabar com o nosso país, o cara quer acabar com a nossa nação. Aí o cara diz assim, você é contra o PT, não. Eu não tenho um partido, estou falando o que a Bíblia diz. Eu estou mostrando o que o cara se manifestou no carnaval. O cara é inimigo da lei moral, é inimigo da lei, da ordem natural que Deus havia criado, que é o homem e a mulher. Ele quer que você dê seu cuecão de couro. Ele quer que você danifique o infígite e a sua esteira serve de proteção para o seu ano. Ele quer tornar você um socorro. E isso é sério. Porque ele não está lutando nem contra a carne, nem contra o sangue, não. Ele está lutando contra Deus. Ele está lutando contra a lei criada pelo Supremo. Pelo Criador. Já basta o que nós estamos passando. Já basta o nosso sofrimento. Já baixa o aumento de tudo. Você aumenta uma coisa, outra, amanhã já é outro preço. Você chega para comprar uma coisa, já é outro preço. Você já ganha um salário de miséria, um salário de fome. Aí Ezequiel já do capítulo 4, 34, diz assim, ai dos que criam lei para prejudicar o cidadão. Ai dos pastores que se abafam de si mesmo. Então, meu amigo,
que deveria ser beneficiado com esse dinheiro que entra nos cofres públicos. A palavra de Deus diz que são para o trabalhador. Ele deveria reverter para o trabalhador esse cartão cooperativista que ele tem. O trabalhador deve ser merecido. O trabalhador deve ter moradia. O trabalhador deve ter uma boa educação, um bom salário, uma boa segurança. Aqueles que levaram esse projeto, aqueles que assinaram sabendo que essa lei iria machucar, oprimir, explorar o trabalhador, o pai de família. Aí a Bíblia diz, ai, dos pastores que se apacentam assim mesmo. Olha, o profeta está ali dizendo que esses pastores aí é quem? É o imperador, é o rei, é o senado, é o cônsul. Na época de Roma, são os chefes religiosos na época da lei. Ai, dos que se apacentam assim mesmo. Estamos vivendo em uma sociedade, meu amigo, onde a desigualdade social é muito grande, onde a exploração, onde a violência física, a violência doméstica, a violência social, é essa que nós estamos passando. Você não tem mais o direito de colocar uma filha sua como pobre, como trabalhador, numa escola particular, numa faculdade particular, porque o salário que você ganha não permite, não dá nenhum direito de você se alimentar bem. E Deus vai cobrar esse clamor, esse sofrimento. Tem chegado perante ao Altíssimo, tem chegado perante ao Criador que criou o céu e a terra. Ninguém escapará diante do tribunal de Cristo. O único meio de você escapar da justiça de Deus, da sua equidade, é o fator de você se arrepender. Temos uma história que um tal cobrador de imposto com o nome de Zaqueu, ele cobrava acima de que o governador de Roma mandava. E ele era odiado pela comunidade israelense. É o que aconteceu. Ele ouviu falar, ele era pequena estatura. Ele ouviu falar de Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele se sentia desprezado. Não é para mim, não quero cobrar imposto. Quero mandar ele cobrar 10%, eu quero cobrar 40%. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele era pequenininho, ele subiu numa árvore. Jesus, quando passou, olhou para cima, estava ele na árvore. Jesus olhou para ele e disse, Zaqueu, desce depressa, convém me posar em tua casa. Aí quando Zaqueu desce alegre, gostoso para receber Jesus, aí Zaqueu disse para Jesus, se eu tenho roubado alguém, me diga que eu restituirei. Aí Jesus olhou para ele e disse, na verdade, hoje deu salvação para essa casa. O verdadeiro cristão que vai morar no céu, você vê nele a luz. O verdadeiro cristão que vai morar no céu, ele é alienado desse mal, ele é alienado do crime, do roubo, da depravação, da imoralidade, do infelizmente de querer assediar a filha, a mulher do próximo. O verdadeiro cidadão do céu, ele protege, ele condena na luz da palavra de Deus. As sombras de fruto rosa das trevas. Vivemos no tempo, meu amigo, muitas pessoas reclamando, e nós estamos vendo aí guerra, fome, rumor de guerra, pai matando o filho matando o pai, o marido matando a mulher matando o marido mata mais do que a mulher mata o marido, os filhos insubordinados, um salário que você não pode sobreviver, e além de você não sobreviver com o salário que você ganha, você ainda corre o risco de perder sua moto, você ainda corre o risco de perder seu carro, você ainda corre o risco de perder a sua aliança, você ainda corre o risco de perder o seu celular, você ainda corre o risco de ver o seu filho, a sua filha, a sua esposa sendo assassinada ou estrupada. Esse é o país que nós vivemos, é o país da impunidade, é o país do cooperativismo. É isso que quer expulsar Deus da nossa nação. Quando o cara chega no carnaval e diz que quer mudar a família tradicional, o cara está querendo dizer, vamos tirar Deus do nosso país. Sabe o que é mudar a lei na sua família tradicional? Você não pode se casar com outra mulher, não. Você tem que arrumar um homem. Você tem que botar um um pé na boca ou no ano.
isso uma artimanha, astúcia de Satanás. Deus disse a mim faz tempo, eu disse aqui que o anticristo está no focando no trabalhador. Faz tempo que eu disse isso, olha agora aí. Você está vendo aí a situação nossa, as mercadorias, os preços aumentando. Você chega no mercado hoje, é um preço, amanhã é outro. Você vai pagar uma coisa e outra até mais cara. Meu amigo, não existe mais lealdade, não existe mais pureza, não existe mais decência, não existe mais respeito. Ninguém respeita mais os velhos, ninguém respeita mais os moços. Hoje se mata por qualquer coisa, qualquer discussão hoje, o cara perde o equilíbrio e mata o seu semelhante. Sabe o que é isso? É o cara que está desprovido de Deus, é o cara que está alienado que tem de Deus, é o cara que ama esse mundo, é o cara que tem prazer nesse mundo. E a Bíblia diz que quem ama esse mundo, o amor de Deus não está nele. Mas o prazer de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele quer que todos se arrependam. Agora, se você não quer, o problema é seu. Se você rejeita, o problema é seu. Porque está sendo avisado. Avisa que não falta. Nós, a igreja, estamos pregando a palavra de Deus. Eu não sou o cara, não sou o único que prego, não. Tem muitos irmãos pregando por aí, usando uma palavra diferenciada da minha, mas prega. A questão é você não ter. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim aqui, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. A questão é você não se envergonhar de Yeshua. A questão é você não se envergonhar que é um cristão. A questão é que você tem que condenar as obras infrutuosas das trevas na luz da palavra de Deus. Você não tem que botar um amaciante, não. Amaciar, não. Você tem que falar a verdade como João Batista. Você tem que cortar o mal logo pela raiz. O Evangelho veio para transformar o homem. O Evangelho veio para moldar o homem no Evangelho. O Evangelho não veio para se moldar aos costumes, às tradições, às culturas do homem, não. Hoje se prega o Evangelho que ele se habitua, ele estava mexendo em vez de moldar, transformar o cara, ele absorve os costumes, a cultura. O verdadeiro evangelho pregado por Cristo, o verdadeiro evangelho pregado por João Batista, o verdadeiro evangelho pregado por Paulo, ele transforma, ele liberta, ele condena as obras infrutuosas das trevas, ele não se molda esse mundo aos costumes, às tradições desse mundo, não. O evangelho é a mudança de vida, o evangelho é sofrimento, o evangelho é o cara se moldar em Cristo, o evangelho é o cara guiar, ser guiado pelo Espírito Santo. O Evangelho é o cara caminhar, entrar, enveredar pelo caminho certo. O verdadeiro Evangelho faz com que o cara repudie as coisas desse mundo. Não se conforme com esse mundo da Bíblia diz, nem com o que nele há, porque tudo aqui é passageiro. Quando Jesus disse isso, porque isso aqui já foi amaldiçoado lá no Éden. Essas coisas que nós estamos assistindo e vendo hoje, essa apostasia na música, nos livros, nos filmes, nas novelas, já foi condenado por Cristo, por Deus, lá no Éden. Quando Deus disse a Adão: maldito é a terra por tua causa. Nada desse mundo que vai de confronto a palavra é de Deus, não agrada a Deus, não tem nada a ver com Deus, não é de Deus. Deus não se relaciona com este mundo, com a depravação, com a imoralidade, com o prazer de derramar sangue. Quem gosta com o prazer de vestir um pecão de couro, um pitibicha, como diz o convocante. Quem gosta de estar beijando a língua do outro homem, do outro bigodudo e lambendo a boca do outro outro. É uma geração perversa, mal. Uma geração que está precisando do perdão de Deus. Uma geração que está precisando reconhecer Cristo. Uma geração que está precisando conhecer melhor quem é aquele que morreu na cruz há 2000 anos atrás. Uma geração que está precisando de manter uma comunhão com Ele. Ele dá esperança, Ele dá oportunidade. Ele está de braços abertos, convidando o assassino, o ladrão, convidando o traficante, convidando o mentiroso, a lésbica, o gay, o mentiroso, ao arrependimento. Esse é o objetivo do Evangelho. Jesus disse que não veio condenar ninguém, não. Mas ele veio revestir
a situação da humanidade e como é que se reverte a situação da humanidade. Ele já reverteu. Na cruz cumpriu a lei. Recebeu todo o nosso pecado, agora falta uma coisa. Você falta reverter em você. E para você reverter essa questão condenatória, essa situação onde poderá levar você para o lago de fogo, só você que pode fazer agora. Do jeito que Jesus foi o único, achado digno de morrer por nós, você é o único que pode reverter a situação da sua vida. É o único Deus de você fazer. É você responder esse mundo. É você nascer de novo. É você condenar a luz, na luz da palavra de Deus, a esposa dele. Mas de encontro com a lei moral, com a lei de Deus. Ele está convidando, ele está chamando. E também todo mundo que está cansado da trocar a minha situação. Ele cansou de roubar, ele cansou de matar. Ele cansou de espancar a família. Ele cansou de espancar a esposa. Ele cansou de ser um mentiroso. Ele cansou de vestir um pecão de couro. Ele cansou de ser um ladrão, um roubador, um mentiroso, um feiticeiro. Mas agora, existe um meio de você ser aliviado desse peso. Tem um livro que fala a respeito de um certo personagem que tem como título Peregrino. Ele levava um fardo. E esse fardo, só quem poderia tirar dele era ele mesmo. E ele fez o maior esforço e conseguiu que aquele fardo caísse dele. Meu amigo, salvação não é simplesmente o fato de você dizer eu creio em Jesus Cristo, não. Eu sou um crente e andar com a Bíblia, não. Ser um cristão é você ser uma luz, é você ser um sal. Ser um cristão é a pessoa olhar para você e dizer verdadeiramente esse cara é um cristão. Ser um cristão, ele está alienado deste mundo. Ser um cristão, ele ama, ele perdoa. Ele não maltrata os animais, ele não maltrata a esposa, não maltrata os filhos. Ser cristão, ele ama o seu próximo. Ser cristão é uma luz desse mundo, ser cristão é o sal da terra. Se você quiser se tornar um verdadeiro filho de Deus por adoção, se for necessário você renunciar a esse mundo, se for necessário você repudiar esse mundo, se for necessário você se tornar uma nova criatura, se for necessário você nascer de novo, se for necessário você passar por uma regeneração, se for necessário você querer e deixar que ele passe a morar na sua vida, é uma novidade de vida. Você passará agora a ser conhecido como um cristão, como um crente. Naquela época era uma nova seita. Hoje nós somos conhecidos como evangélicos. Jesus também quer te transformar. Essa dor, esse sofrimento, esse desemprego, o que você deve no comércio, o que você deve, o que você está passando. Muitas das vezes você luta, mas você não sai de onde você está. Você começou do zero e continua do zero. Mas eu quero te dizer uma coisa: ainda que você morra no zero com Cristo, Ele nos promete no capítulo 14 de João um novo céu e uma nova terra. E nesse novo céu, nessa nova terra, não haverá injustiça. Nesse novo céu, nessa nova terra, não haverá casa funerária, não haverá glaucoma, não haverá derrame, não haverá infarto, não haverá injustiça. Você não morará na rua, você não passará fome, você não será injustiçado, você não será enterrado, você não terá o que saber, viver e ouvir que seu filho, sua filha, sua esposa, seu pai, sua mãe foi atropelado ou assassinado no meio da rua, ou passou pelo infarto, ou está lá no hospital do câncer. Nessa nova terra, nesse novo céu, não haverá guerra, não haverá tsunami, não haverá tornado, não haverá cadeirante. Nesse novo céu, não haverá guerra, não haverá cego, não haverá injustiça. Eu quero te dizer uma coisa, meu amigo. Se você, na verdade, entendeu o caráter da pregação, que ela visa reconciliar o homem com Deus, por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e o homem.
O único que pode absorver você, o único que pode tirar você do abismo, o único que pode fechar a cova para você. Muitas vezes você está na relação que alguém quer lhe matar e você não sabe. Existe nesse mundo muita covardia. O próprio Cristo, ele foi traído, mas ele sabia porque ele era Deus humanizado. Muitas vezes você é traído, você não sabe. Muitas vezes alguém está preparando um enterro para você e você não sabe. Mas Deus quer lhe dizer, Deus quer fechar a tua sepultura. Deus quer morar no teu coração e na tua vida. Ame a sua esposa. Ame e honre o seu marido. Que sociedade que nós vivemos hoje? Uma sociedade promíscua. Uma sociedade que só tem prazer em derramar sangue. Uma sociedade que só tem prazer em matar. Uma sociedade onde os trabalhadores são explorados e roubados. Uma sociedade onde não há paz. Uma sociedade onde não há harmonia. Uma sociedade onde opera é a impunidade, é a depravação, é a imoralidade, é o pudor. Mas por que impera? Porque está crescendo. Porque o homem ama, o homem foca, o homem tem prazer. Por isso que a Bíblia diz que ama esse mundo, o amor de Deus não está nele. Você quer que o amor de Deus permaneça no seu coração? Você quer, na verdade, conhecer o gozo, a felicidade e a comunhão que você tem com Deus, abandona o pecado. Renuncie a esse mundo, que esse mundo não é bom. Esse mundo já foi amaldiçoado, esse mundo já foi condenado. Ele não tem nada para nos dar. Veja aí a condição da Bahia agora há pouco. E a condição aí do Irã, da Líbia, o do Líbano, da América, é os Estados Unidos, Israel, da Alemanha, da Rússia, da Ucrânia. Veja a situação da África, do Sudão, da Nigéria, matando cristão. Como se mata boi no matadouro. Vejamos numa situação, meu amigo, não é só a desigualdade social, mas a questão de tudo que vem acontecendo no Chile em todo, da rejeição, do prazer que o homem não quer mais adorar, do prazer que o homem não quer mais saber de Deus. O homem tem mais prazer para matar, para roubar, para vestir o pressão que for quem gosta. O homem tem mais prazer para mentir, para adulterar. O homem tem mais prazer para maltratar da esposa, dos filhos, maltratar com os animais. O homem tem mais prazer em acabar, destruir a fauna e a flora. Mas o homem não tem mais tempo. Quando o homem perde a sua natureza, quando o homem perde a sua dignidade, a sua pureza e inocência, agora nasce nele um coração perverso, um coração alienado de Deus, um coração que o cara gosta agora de ter prazer nas coisas desse mundo, na injustiça, na prevaricação, na imoralidade. O cara não tem mais prazer de ouvir falar mais de Deus. O cara não quer saber mais de Deus. Ele está se preparando para o carnaval. Ele está se preparando para o São João. Ele está se preparando para o Réveillon. E é natural que somos seres sociais. E o homem no pecado, ele vai interagir nessas coisas. Agora o homem que não está no pecado, o homem que ele aborrece esse mundo, com a sua concupiscência, nasceu uma nova criatura. Dentro dele não mora mais a carne, dentro dele não mora mais um Satanás, dentro dele mora o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele mora nele. Jesus disse que vem ele, o Pai e o Filho, e fazia morada dentro dele. Aí ele passa a amar a sua esposa, passa a amar os seus filhos, passa a amar a sua família, passa a amar a fauna e a flora. Ele deixa de ser mentiroso, ele deixa de ser arrogante, ele deixa de ser ateísta, materialista. Ele perde o prazer de quem gosta de receber um pênis na boca e no ano. Vivemos numa sociedade que gosta, meu amigo. A coisa está tão feia para a sociedade, para o nosso meio, que Deus agora permitiu, não sei o ano, não sei quando, cair aqui num Recife uma bomba nuclear, e pode ter certeza disso. Não vai ser hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, não sei o ano. Por conta dessas coisas mesmo, da prevaricação, da violência, da falta de respeito para com a mãe, para com o pai, da falta de respeito para com a esposa, para com a família, do desacato que o homem, ele sempre
continua desacatando a Deus, perdendo o respeito e o temor de Deus, querem ser maior do que o seu Criador. Cuidado que em vez de botar uma chupetinha na boca de mundo, botar uma pimenta, uma lagueta. É isso que nós vivemos, fim dos tempos. Aí a Bíblia diz que tudo que vem acontecendo hoje são os princípios de dores. Nós moramos aqui, e quem mora lá em Israel, quem mora lá no Irã, na Líbia, quem mora lá em Israel, quem mora lá nesses países, como a Rússia, como quem mora lá na Ucrânia, na verdade, não estão comemorando rebelião, não estão dançando, não estão bebendo, não estão comemorando nenhuma festividade, porque não há razão para isso. O luto é muito grande, o choro é muito grande, a perca é muito grande. Quantas pessoas perderam a família toda? Quantas pessoas perderam o pai, a mãe, os irmãos e as irmãs? Então essa pessoa, ele não tem nenhuma motivação para quando chegar o rebelião, o carnaval, ele brincar o carnaval e comemorar o rebelião, ele não tem motivação para isso. Porque ele perdeu o pai, ele perdeu a mãe, perdeu os irmãos numa bomba, num míssil. Mas aqui você pode perder tudo, você vai brincar o carnaval. Você pode perder tudo, aqui você vai brincar o rebelião. Quanto mais você quer a perca, é que você vai vestir um cuecão de couro e um fio dental. Quanto mais você tem a perca, aí você vai ter mais prazer para derramar sangue e matar. Mas a sociedade que nós vivemos é essa. Sociedade, meu amigo, que não quer mais saber de Deus. O cara fez um vídeo e ele disse assim: nós não queremos mais Deus em nossa sociedade. Ele disse: Deus não faz falta em nosso meio, não. Justamente a ideologia que mente. Ele disse: nós queremos a expressão dele. Nós queremos viver uma vida sem frescura. Aí foi a expressão dele. Então veja bem, há anos eu deixei gravado no meu computador. Agora não tem mais não, se eu não copiei para alguma parte deixar gravado, já acho que o computador meu é superior. Mas vivemos numa situação como essa. O cara diz que não quer Deus no meio da nossa sociedade. Aí vem agora no carnaval o nosso presidente, com todo respeito a ele. Aí diz que nós devemos acabar com a família. Tira que eu vou cagar! Tradicional. Quando o cara abre uma boca dessa assim, é porque ele sabe qual é a situação da nação. Ele sabe qual é a situação da sociedade. Quando ele diz assim, ele traz esse pensamento dele, essa vontade dele, porque ele sabe que é uma sociedade. Essa daqui vai se acabar, vai ter o fim dela. Quem é imoral, quem é depravado, só fez se matar. Não tem prazer de ouvir a palavra de Deus. Quem pega a palavra de Deus, ele articula para matar o cara, para desovar o cara. Quando as pessoas querem me matar, querem me desovar, porque eu falo essa palavra de Deus aqui, falo toda a sociedade e o sistema. Não quer isso não. Mas eu não vou me calar não. A palavra de Deus tem que ser pregada. Tem que ser falada desde que eu não entro na vida particular de ninguém. Mas que eu fale a palavra de Deus com verdade. E a verdade, que a justiça, conhecereis a verdade